Muito bem, meus amigos, começando mais uma reunião para o nosso estudo. Hoje o estudo do Livro dos Espíritos, quarta parte, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, o item número 4, Uniões Antipáticas, a partir da questão 939. Bom, esse tema eu acho que ele é de interesse geral, de todas as pessoas de alguma forma participam dessa situação de vivência numa relação mais próxima, numa relação mais íntima, seja como pais, né, vivenciando um casamento, seja como filhos participando do relacionamento dos seus pais, aqueles que são solteiros que fazem o seu planejamento futuro, aqueles que são casados vivendo o dia a dia dessa relação. E me veio à mente, na minha época de participação em religiões diferentes, né? Fui da Igreja Católica, já fui participante da Igreja Metodista e tudo mais, e eu me lembro que de época em época eram realizados alguns encontros para os participantes de determinada igreja ou de determinadas igrejas, para que os casais passassem um fim de semana conversando, debatendo, ouvindo palestras, se instruindo sobre a importância do casamento, naturalmente, dentro de cada visão religiosa, assim como a doutrina hoje também. Nós temos ali algumas casas espíritas, infelizmente são muito poucas que fazem isso, mas que certamente poderiam ser estimuladas, né? Para vocês que participam de casas espíritas, seria importante conversar com os dirigentes, com a diretoria, para propor essa ideia de trazer ali estudo para casais, para que possam conversar sobre esse tema dentro da visão doutrinária, né, que é o nosso caso. Então cada escola religiosa tem ali a sua colaboração a dar nesse sentido, e é importantíssimo para que as pessoas possam se conhecer, e muito mais do que se conhecer, conhecerem o objetivo de estarem formando aquela pequena sociedade, formando aquele pequeno núcleo, aquela célula, que a partir dali vai gerar os seus próprios frutos, né, que são os seus filhos, que é a aquisição de um patrimônio comum, que são objetivos e sonhos que vão se realizando, tudo a partir daquela união, daquele compartilhamento de ideais. Então, nessas reuniões, e também acontece bastante, né? Inclusive nós temos até alguns palestrantes espíritas que são convidados por noivos que são espíritas, mas que pretendem se casar numa igreja católica, por exemplo, para fazer o cerimonial, né, do matrimônio dentro de uma igreja. E a gente já conversou sobre isso outras vezes, né? O que o Espiritismo pensa dos casamentos realizados em igreja. E a resposta é bastante simples: o Espiritismo não tem que pensar nada, né? O Espiritismo simplesmente oferece uma doutrina sem proibição, sem estímulo, simplesmente trazendo para nós uma filosofia, e as pessoas utilizam essa filosofia do modo que lhes convém. E aí então, algumas vezes as pessoas casam nessas igrejas, né? Os casais vão ali se casar, conversam com o palestrante espírita, né? Inclusive eu já fui convidado também para participar, para fazer uma palestra num casamento uma vez, mas como não é a minha praia, cada um no seu quadrado, né? E aí então, naquele momento do sermão, fazendo ali uma pequena preleção para os noivos, para os presentes na instituição. Bom dia, pessoal que chegou. Para o pessoal que está presente ali na igreja, né, participando da cerimônia, trazer, né, uma palavra, uma orientação, trazer ali um estímulo, né, uma palavra de motivação para os noivos que começam naquela jornada. E a doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, tem muito a contribuir nesse sentido, né? Então existe ali até uma aceitação, né? Alguns representantes da Igreja Católica aceitam essa participação de espíritas nesse momento, né? Então, até mesmo dentro da doutrina espírita também, pela necessidade que se tem de um ritual, talvez um ex-padre e novo espírita, né, Wagner? Não padre espírita. Então, pelo fato da gente ter essa necessidade do ritual, desse momento marcante para todos nós, né, existe esse debate se o espiritismo pode ou não oferecer
algum tipo de casamento. E algumas reuniões são feitas para marcar esse momento. Não são cerimônias, não são rituais, mas é aquele momento, né, que no Centro Espírita um palestrante traz ali alguma palavra, fazem uma prece direcionada para os noivos, e a partir dali então os noivos saem satisfeitos de terem vivenciado aquele momento dentro da instituição que frequentam, né, dentro da religião que professam. Então, de um modo geral, assim, os noivos procuram sempre esse momento de reflexão, principalmente no início da sua jornada matrimonial, e principalmente também no decorrer da sua vivência, estimular, fortalecer aqueles laços, refletir sobre novas perspectivas, ajustar aquilo que precisa ser trabalhado. Isso não é feito apenas dentro das religiões, né? A própria psicologia hoje já tem ali uma terapia, um trabalho voltado, direcionado especialmente aos casais, para que eles possam, algumas vezes casais que procuram antes de iniciar o casamento, naquela fase de namoro, naquela fase de noivado, procuram esse tipo de trabalho para conversar um pouquinho, para ajustar alguns pontos, né? Algumas vezes por falta de experiência, por falta de maturidade, por uma personalidade um pouco mais forte nesse ou naquele aspecto. Então eles procuram essa orientação de um profissional que trabalha com os dois juntos, conversando sobre o modo de vida que eles vivem ou que eles pretendem viver, e depois individualmente, com cada um, para colocar o seu ponto de vista, para que o terapeuta possa depois juntar as visões paralelas e direcioná-los para aquele objetivo comum que eles desejam, né? Que é exatamente a permanência, a manutenção do casamento. Então, hoje é um trabalho muito intenso, feito pela psicologia também. Então nós temos hoje as religiões, temos a psicologia trabalhando essa ideia do casamento, porque é realmente uma experiência bastante complexa, né? Embora eu não seja casado, né, por aquilo que a gente estuda, a gente percebe que aqueles que se casam, as pessoas que a gente conhece na vivência doméstica, com os nossos pais, com familiares e tudo mais, a gente vê que sempre tem aquela história, né, aquela fofoquinha que escapa da família, aquele outro que vem desabafar com você, aquilo que a gente vê de longe o que está acontecendo. Então sempre tem ali aquele ajuste, aquela dificuldade. E a grande pergunta é: de onde surgem essas dificuldades? Por que elas surgem? Por que elas aparecem? Por que elas se tornam tão complicadas na vida das pessoas a ponto de provocarem, por exemplo, uma felicidade constante na sua vivência terrena, ou muitas vezes, o que acontece infelizmente na maioria, uma certa infelicidade? Por isso então esse tema, nesse capítulo de esperanças e consolações, penas e gozos terrenos, quer dizer, os sofrimentos e a felicidade, ou as felicidades que podem ser proporcionadas. A gente fala felicidades no plural porque, pelo fato da gente não compreender ainda a felicidade de um modo pleno, a gente pega ali várias e várias situações que proporcionam para nós algum começo de felicidade, né, algum resquício, né, ou pelo menos aquela felicidade que começa a germinar dentro de nós a partir de determinado aspecto. Então, dentro desse capítulo Penas e Gozos Terrenos, né, que são os sofrimentos e a felicidade, ou as felicidades terrenas, os casamentos infelizes têm ali uma grande contribuição. No momento em que as pessoas se aproximam umas das outras, por aquele interesse, né, na fase de namoro, todo mundo já olha, começa a pensar assim: poxa, gostei daquela pessoa, porque ou ela é muito bonita, ou porque ela é muito atraente, muito sensual, ou porque ela é muito inteligente, porque ela é muito divertida, muito agradável, muito confiável. Então cada um começa ali a colocar, né, os seus atributos, as suas virtudes de acordo com os seus interesses. O que eu procuro exatamente numa pessoa? Não é exatamente o que a pessoa tem para oferecer, é o que eu procuro nela. Algumas vezes tem aquelas pessoas que têm ali cheia de virtudes e de repente não desperta o interesse de ninguém. Mas não é porque ela se torna uma pessoa esquecida, relegada à solidão, mas é porque as pessoas que estão próximas não viram nela aquilo que é do interesse, assim como nós também buscamos aquilo que é do nosso interesse nas pessoas. Então elas começam, de certa forma, a se procurarem por aquilo que elas têm a oferecer de interessante para nós, e nós oferecendo de interessante para elas. Começamos então: bom, aquilo me interessa, aquela pessoa me interessa, porque ela é especial nisso e naquilo, tudo mais. Começamos a nos aproximar, quebrando aquela barreira do constrangimento, da vergonha, da timidez e tudo mais. As pessoas começam a se aproximar e começam ali a curtir aquele momento delas,
né? Vamos ali compartilhar o que a gente está vivendo e tudo mais, namora, tudo mais, cada um vai para sua casa, aquela coisa toda, e de repente a relação começa a ficar, né, dentro dessa linha de progresso do relacionamento, começa a ficar um pouco mais séria, as pessoas começam a desejar viver aquelas emoções, aquele sentimento de um modo mais intenso, começam a fazer um planejamento de compartilhar os sonhos, compartilhar as ideias, compartilhar os projetos, compartilhar a vida de um modo geral, e aí então fazem aqueles planos de viverem de certa forma, né? Eu acho que é natural, né, Francis? Né? O Francis colocou aqui que a beleza e o físico ainda tem um peso significativo nessa escolha, e é muito natural que seja assim, porque a própria natureza fez isso. Estudando um pouquinho sobre biologia, a gente percebe que os animais, para poderem se acasalar, eles são atraídos por alguma coisa. Então a fêmea, por exemplo, esses benditos seres criados por Deus, eles têm, as fêmeas, elas têm ali o privilégio de escolherem com quem elas vão acasalar, para que possam ter as suas crias. Então elas escolhem os machos de acordo com os atributos que ele apresenta. Então, por exemplo, no caso das aves, a sua penugem, as danças, né, aquelas danças muito interessantes, né, que os machos fazem para poder atrair a atenção das fêmeas, o seu tamanho, o tamanho das asas, a sua força. No caso dos animais que têm galhadas, por exemplo, né, as galhadas maiores, porque demonstram exatamente a sua força, o seu poder, a sua imponência. Se mostra, por exemplo, ali um inseto, as borboletas, por exemplo, escolhem os machos pelo desenho de suas asas. Quanto mais perfeitas as asas forem, mais interessante é para elas, porque as suas crias trarão daqueles machos exatamente o seu gene. Então eles fazem isso de um modo muito natural, é a aparência que faz essa atração. Os leões, por exemplo, são mais atrativos para as leoas pelo tamanho da juba, pela viscosidade, pela sua força, pela sua imponência. Bom dia, pessoal. Pela sua imponência e tudo mais. Então, dessa forma, quando a gente começa a observar, nós, seres humanos, embora tenhamos a razão como a nossa maior referência, o que nós observamos é que nós ainda trazemos esse instinto de seleção. Né? As mulheres se tornam sedutoras pela aparência, os homens são atraídos por essa aparência, mas as mulheres são seletivas. Elas provocam, mas elas escolhem se elas querem ou não. Assim como todas as fêmeas, a partir de certo momento do ciclo evolutivo, né, dessa nossa cadeia biológica, nós vemos ali que funciona dessa forma. Então nós, seres humanos, ainda nos comportamos assim. Ainda temos essa necessidade de sermos atraídos por alguma coisa exterior e não interior. Porque o físico para nós é aquilo que é mais intenso, que é mais provocativo. Mas então a gente falava sobre as uniões, aqueles namoros que não deram certo, aqueles namoros que não vingaram e tudo mais, mas tem aqueles que deram continuidade, que se tornaram mais sérios e tudo mais. Ali nós começamos a perceber que no momento em que as pessoas decidem compartilhar suas vidas de um modo mais intenso, elas começam também a revelar suas personalidades. E aí então a gente percebe que não fica apenas na questão da aparência ou daqueles elementos que despertaram o nosso interesse. Se ela é inteligente, se ela é rica, se ela é bonita, se ela é famosa, se ela é divertida, se ela é educada, seja lá o que for. Quando a gente começa a viver mais intensamente, essa questão inicial, esse ponto de referência inicial que atraiu a nossa atenção, bom dia pessoal que chegou, esse ponto inicial que atraiu a nossa atenção começa a ficar em segundo plano. Porque é nesse momento que começam então a gerar os conflitos. Porque então eu quero colocar a minha vontade, eu quero demonstrar aquilo que eu penso. E já não importa mais se eu sou bonito ou se eu sou feio, se eu sou rico ou se eu sou pobre, se eu sou famoso ou se eu sou discreto, não importa. O que importa é que qual é exatamente o ponto, ou quais são os pontos que começam a incomodar aquela pessoa na minha personalidade. Mas mesmo assim as pessoas costumam relevar, elas dizem assim, vamos continuar, porque eu tenho certeza que as coisas vão se ajustar. Mas claro, naturalmente, apesar das revelações da personalidade, aqueles pontos de interesse ainda continuam presentes. Porque se não houver nada de interessante no outro, para que eu vou continuar vivendo com ele? Então a gente começa a descobrir novos pontos de interesse, a partir do momento em que as pessoas começam a se conhecer melhor, as pessoas começam a conhecer pontos negativos que até então não eram conhecidos.
aqueles pontos de interesses continuam sendo a sustentação daquele relacionamento, mas ainda assim decidem ir em frente. Então vamos em frente, porque eu tenho certeza que vai dar certo, né? Como diz sempre ali os conselhos paralelos das pessoas, né? Continua que vocês vão se ajustando no decorrer do caminho. E a gente sabe que a coisa não é bem assim. É mais ou menos aquela história, né? O nosso time não está jogando bem, mas vamos participar do campeonato mesmo assim, que o time vai se acertando no decorrer do campeonato. E a gente sabe exatamente qual vai ser o final, né? Um time que chega mal preparado vai cair no meio do caminho. Mas aí então, dentro dessas personalidades, quando existe aquela possibilidade ou interesse do casamento, as pessoas começam então a ceder ou a fazer solicitações. De um modo geral, elas começam a desejar fazer com que as coisas deem certo. Isso quando atingem um certo grau de maturidade. Porque enquanto não atingirem ainda esse grau de saberem assim, olha, nós estamos juntos, nós temos a vontade de viver junto, de compartilhar a nossa vida, então vamos fazer de tudo para que isso dê certo. Então a vontade de dar certo as pessoas começam a fazer certas renúncias, não renúncias que provocam sofrimentos, mas renúncias que tiram aquele excesso da personalidade para viver exatamente aquilo que é importante, que é essencial. Alguns caprichos, algumas tendências, algumas exigências começam a ficar, né, um pouco mais descartadas para poder simplesmente deixar que o interesse verdadeiro num no outro possa fazer com que eles deem continuidade nessa jornada. Então fazem os seus sacrifícios, os seus pequenos sacrifícios, fazem as suas renúncias, né, começam a demonstrar realmente o sentimento que possuem, contêm um pouco mais, né, aquela rigidez da personalidade de querer impor a sua vontade contra o outro. Isso quando atingem aquele grau de maturidade para uma relação. A maioria dos casais, infelizmente, eles se aventuram no casamento, principalmente nos tempos atuais, onde essa ideia de casar e se separar é algo muito comum. Se nós pegarmos estatísticas das grandes cidades, nos cartórios principalmente, que registram ali a quantidade de casamentos e a quantidade de separações já superaram os casamentos. Isso porque as pessoas estão casando para tentar ver se dá certo. Se não der certo, a gente termina. Não é mais aquela ideia assim, nós temos interesse em viver junto, vamos fazer de tudo. Até mesmo os maiores sacrifícios, para compartilhar esse amor. Se não der certo, cada um segue seu caminho. Mas hoje as pessoas estão se arriscando nessa aventura sem estarem devidamente preparadas, não porque o casamento haja um preparo, mas preparadas para mudar as suas personalidades, para viverem de um modo equilibrado esse relacionamento compartilhado. Até porque, como nós comentamos, um casamento ele gera frutos. Os filhos, por exemplo, são aqueles seres que estão ali sob a responsabilidade do casal, que serão educados não apenas por aquilo que eles falam, mas por aquilo que eles demonstram. Então, um casal que vive de uma forma desestruturada vai passar essa imagem também para os próprios filhos. Então eles percebem que o casamento ele pode ser tão volátil como qualquer substância que existe na natureza, qualquer gás que existe na natureza, porque você casa, separa, junta, mora separado, o outro depois casa de novo, o filho dorme aqui, o filho dorme ali, e aquela referência de uma relação estruturada, de uma relação verdadeiramente saudável, no sentido dos sentimentos mais puros, ela acaba simplesmente não existindo mais. Então, nos tempos atuais, nós temos essa dinâmica de casamentos e separações para vivenciar essas aventuras, porque as pessoas desejam viver assim. Elas não estão preparadas psiquicamente, não estão preparadas moralmente para viver esse relacionamento tão complexo. E isso gera consequências negativas. Quais são essas consequências? Lesões afetivas, que é aquilo que a gente sempre comenta. O que são as lesões afetivas? Eu gosto de você, eu confio em você, mas você me decepcionou. Você me machucou porque você me traiu. E eu não falo de traição sexual, eu falo de traição de confiança. Porque quando a gente deposita nas mãos dos outros os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos segredos, é que aquela pessoa nos trai, não levando em consideração a importância desse tesouro que nós depositamos na mão dela, ou vice-versa, que depositaram em nossas mãos, isso gera em nós uma lesão afetiva. Quer dizer, uma frustração, uma decepção. Muitas vezes isso perdura durante a vida toda da pessoa, vivendo essa infelicidade por não ter podido contar com a confiança absoluta que ela acreditava ter no outro.
Então nós temos ali as lesões afetivas, nós temos ali as crises que as pessoas acabam sofrendo, aquelas paixões mal resolvidas. Muitas vezes nós levamos desequilíbrios para um relacionamento esperando que o outro resolva. Eu sou apaixonado, que eu sou muito apegado, que eu sou muito dependente, e o outro tem a obrigação de me fazer feliz. Só que muitas vezes ele não tem condições de fazer feliz. O máximo que ele consegue é compartilhar um pouquinho da felicidade que ele tem com o outro, com a outra pessoa, para que os dois juntos construam uma felicidade. Mas normalmente nós criamos essa expectativa de idealizar no outro o ser perfeito, o indivíduo perfeito, para que ele possa nos satisfazer nas nossas necessidades. E a gente nunca se pergunta quais são as necessidades dele que eu posso ajudar, que eu posso satisfazer. Então essa grande expectativa que nós criamos, ela é gerada exatamente pela nossa carência. Nós somos seres carentes, nós temos aquela expectativa, nós temos aquela fantasia de idealizar uma relação perfeita, de idealizar o amor perfeito, de idealizar o indivíduo perfeito. E aí, então, quando nós gostamos de uma pessoa, nós queremos que ele se torne aquilo que nós idealizamos, mas nós não procuramos conhecê-lo dentro daquilo que ele realmente é. E aí então começam, né? No começo é tudo flores, né? A natureza, como eu disse, ela é muito cruel nesse sentido, porque quando o indivíduo está apaixonado, quando as pessoas se apaixonam umas pelas outras, elas ficam completamente cegas. Não importa se é bonito ou se é feio, se é pobre ou se é rico, se é doente ou se é saudável, se é famoso ou se é esquecido, ele é o amor da minha vida. E essa paixão, ela é avassaladora, não dorme direito, não come direito, não trabalha direito, o coração não bate mais direito porque ele bate descompassado, normalmente soletrando, né, o nome da pessoa, cada batida é uma letra do nome dela, e aí então ela fica completamente desorientada, né? Que beleza, né, Wagner? Então fica completamente desorientada, e nisso tudo essa paixão vem avassaladora, as pessoas se aproximam, se comprometem, traçam ali os seus objetivos, e no decorrer da vivência a paixão começa a diminuir um pouco da intensidade, porque a paixão ela tem prazo de validade. Ela é assim, ela vem de uma forma arrebatadora e depois ela vai se acalmando, e aí então os pilares do relacionamento vão realmente sendo construídos. E ali começa a mostrar a personalidade, os sentimentos verdadeiros. E aí, não estando preparadas devidamente para isso, elas começam então a se revelar de uma forma inesperada. Aquela expectativa que era criada do idealismo começa então a cair por terra. Porque no começo eu imaginava que fosse, eu esperava que fosse, e eu vi que não é nada disso. E isso por quê? Porque as pessoas continuam ainda se iludindo com isso. E de certa forma, a influência da nossa sociedade acaba provocando esse tipo de situação. Porque as pessoas assistem a uma novela onde as personagens costumam viver aquele romance perfeito, o príncipe e a princesa e o plebeu, o príncipe e a plebeia, aquela coisa romântica, né, que a literatura passa para todos nós, né, que um autor que tem boa criatividade, ele pode escrever páginas e páginas e páginas retratando o amor perfeito. Aí pega dois atores que são muito bons no seu trabalho, interpretam aquelas duas personagens, aparecem na televisão e a gente diz: como eu gostaria de viver um amor daquele jeito. Só que a gente sabe que a vida daquele casal, na sua realidade, é completamente diferente. Esses casais que apresentam, por exemplo, um casamento perfeito, na televisão, na ficção, na realidade eles estão se separando, estão tendo problemas com os filhos, estão tendo problema com o trabalho, estão tendo problema com a saúde. Mas nós não observamos a realidade, nós nos deixamos iludir pela ficção. E aí então nós idealizamos a nossa vida baseada na ficção. E a mesma coisa acontece não apenas com relação a esse universo emocional, esse universo sentimental, mas também com relação ao próprio materialismo, como a gente já tem conversado. Materialmente, por exemplo, eu vejo na televisão esses atores que dirigem carros maravilhosos, que vivem em casas maravilhosas, que se vestem maravilhosamente bem, e aí então eu vejo a realidade deles, vejo as propagandas que mostram uma pessoa muito poderosa dentro de um carrão e tudo mais. Aí eu olho para o meu carro na garagem, vejo aquele carrinho lá, que é o carrinho popular, que é só para eu poder trabalhar e tudo mais, eu começo a fazer comparações e começo a me tornar infeliz com a vida que eu tenho. Olá, Simar, mas bom dia pessoal. Começo a ficar infeliz com a vida que eu tenho, porque materialmente eu não consigo ter aquilo que as pessoas que vivem a ficção têm.
Sentimentalmente eu também sou uma pessoa frustrada, porque o meu relacionamento não é tão bonito como aquele casal que aparece na televisão. Algumas vezes nós vemos assim aqueles atores que vivem aquela relação intensa numa novela, num filme, num programa qualquer. Eles decidem viver juntos e de repente, com o passar do tempo, eles se separam. Então eles mesmos se envolvem com a intensidade dos papéis que eles têm que interpretar, normalmente baseado naquelas paixões arrebatadoras, naquele relacionamento muito carnal, muito físico. E aí então começa, não vamos viver junto porque a nossa vida é essa. Quantos e quantos atores vivem assim? Lembro de Elizabeth Taylor, por exemplo, que se casou 8 vezes, 4 vezes com o mesmo marido, porque interpretava aquele papel de Cleópatra, o outro era o Júlio César, aí um olhava para o outro, não, a gente tem que viver junto, vamos viver junto. E na realidade a coisa é diferente. Porque ali já não é mais a Cleópatra e o Júlio César, o Marco Antônio, né? Não era mais a Cleópatra e o Marco Antônio. Era a Elizabeth Taylor e o fulano de tal, que eu esqueci o nome dele agora. E ali começa a mostrar a personalidade, o jeito que ela gosta de se alimentar, o jeito que ela gosta de dormir, o jeito que ela gosta de viver a sua rotina em casa, onde ela gosta de colocar as coisas, quem são seus amigos, aquela coisa, todas as suas opiniões sobre tudo. Começa a mudar completamente, tirando aquela máscara da ficção e caindo naquela dura, né? Burton, talvez seja isso, né, Betinho? Depois vocês podem procurar por aí, né? Então começam assim a mudar completamente a realidade. Tira-se a máscara da ficção e cai na dura realidade. E as relações são assim, nós idealizamos no outro o papel perfeito. Quando a gente assiste, por exemplo, Romeu e Julieta, é um papel lindo, tirando naturalmente o final trágico do casal, aquela coisa assim das famílias odiando-se umas às outras, aquelas pessoas querendo se amar completamente. Quantos Romeus e Julietas nós temos por aí? Dessa forma, então, nós vemos que as pessoas idealizam aquilo que elas gostariam de ter sem estarem em condições de viver aquilo. Porque mesmo que tivesse uma pessoa perfeita, tem até inclusive um provérbio vindo do Oriente Médio, que ele dizia assim, que o homem queria encontrar a mulher perfeita. Ele era jovem, né? Então ele falou para o pai, eu não acho a mulher perfeita para mim, então eu vou fazer uma viagem e quando eu encontrar eu volto para cá. Aí o filho fez ali a bagagem, colocou ali no seu cavalo, na sua carroça, colocou os seus mantimentos e saiu pelo mundo afora. E foi embora. 3 anos depois ele voltou solteiro. Ele foi passando de vilarejo em vilarejo, porque ele era de uma família abastada, né? Então ele tinha ali recursos para poder viver aquela relação. E aí então foi pelo mundo afora, vilarejo para cá, conhecendo uma pessoa aqui, fazendo propostas ali e tudo mais. 3 anos depois ele volta para casa do jeito que ele foi. Decepcionado. E aí então o pai aflito perguntou, mas meu filho, você ficou tanto tempo fora, o que aconteceu que você não trouxe a esposa, a mulher dos seus sonhos? Ele falou, pai, eu não encontrei a mulher perfeita porque eu descobri que eu não sou um homem perfeito. Não adianta eu querer idealizar uma pessoa perfeita se eu não sou perfeito também. Porque se ela fosse perfeita, eu seria o homem imperfeito para ela e ela seria infeliz. Então, na verdade, essa viagem que ele fez foi uma viagem de reflexão, de autoconhecimento. Porque as pessoas, ele percebeu nesse caso, e isso serve de exemplo para todos nós, para perceber que para poder exigir alguma coisa de alguém que ele seja aquilo que eu espero dele, eu tenho que ser melhor do que eu sou. Eu tenho que satisfazê-lo também da mesma forma. E é exatamente nesse ponto que as pessoas não estão preparadas. E é exatamente nesse ponto que essa pedagogia espírita, quando a gente fala em pedagogia espírita, nós já conversamos sobre isso, ela não é pedagogia que é aplicada numa escola com princípios espíritas. A pedagogia espírita significa fazer com que nós aprendamos a viver como espíritos que somos. E vivendo como espíritos, eu sei que eu sou um espírito imortal, que eu sou responsável pelas minhas ações, que existe a lei de causa e efeito, que as pessoas... Aquela passagem, né, do Barão de Chambertin, lá no livro Pequeno Príncipe, que dizia que tu és responsável pelas amizades que cativas. Né? Tu és responsável pelas amizades que cativa. Então a mesma coisa acontece, né, que nós somos também responsáveis pelos afetos que nós desenvolvemos nas pessoas. Então quando alguém se apaixona por mim, ou alguém me ama, ou alguém tem ali por mim algum tipo de confiança, e eu traio nesses sentimentos, nessa confiança toda, eu sou responsável por essa lesão que eu provoquei. Então quando a gente começa a amadurecer como espírito, a gente começa a viver os nossos relacionamentos de um modo diferente. Eu começo a ver o outro como alguém que confia em mim. E alguém com quem também eu posso contar. As pessoas começam a se respeitar. E aí a gente começa a moldar, de certa forma, aquele casamento ideal.
As pessoas se conhecem nas suas virtudes e nas suas imperfeições, conhecem também dos seus parceiros as virtudes e as imperfeições, se aceitam e se toleram por isso. Exercem a paciência, desenvolvem um amor não baseado na fantasia, mas baseado na sinceridade. E aí então os casamentos perduram, porque as pessoas começam a se aproximar realmente por aquilo que elas são, e não simplesmente pelos interesses, porque claro que elas vão se aproximar por interesse. Aquela ideia da alma gêmea, por exemplo, se eu encontro a pessoa que vai ser o amor da minha vida, alma gêmea no sentido romântico, naturalmente, no sentido poético, se eu encontro ali o amor da minha vida, por exemplo, eu vou me dedicar completamente para que ela seja feliz, não para que ela me faça feliz. Porque eu já identifiquei nela aquela pessoa que vai me fazer feliz por aquilo que ela é. Agora cabe a mim fazer todo o meu esforço para transformá-la numa pessoa mais feliz do que ela é com a minha contribuição. Por isso então a gente vê que no nosso modo de viver hoje, nós vivemos ainda dessa forma egoísta. Eu procuro as pessoas que podem me satisfazer, eu procuro as pessoas que podem me fazer feliz. Eu nunca me preocupo no que eu preciso me transformar para que as pessoas sejam felizes do meu lado. Então esse egoísmo, essa imaturidade, essa infantilidade que nós vivemos nos tempos atuais, é exatamente o responsável, né? Tudo isso é a grande responsável por esse modo desordenado como nós vivemos hoje, por essa falta de estrutura familiar que nós temos. E nós não falamos apenas de casais jovens, não, nós falamos de pessoas adultas. Muitas vezes aqueles que são os mais maduros em termos de idade, muitas vezes se comportam com aquele egoísmo muito mais enraizado, muito mais sólido, cristalizado do que as pessoas mais jovens, que ainda podem se moldar. Ele passou a vida inteira tendo aquele comportamento de passividade, de submissão ou de imposição e tudo mais. Quando chega ali por volta dos seus 30, 40 anos de casamento, ele continua se comportando muito mais desse jeito do que antes. E aí a questão do orgulho, do caráter, da personalidade. Então é necessário que nós, desde jovens, desde o início da nossa jornada, nós comecemos a ter essa consciência de que nós somos espíritos vivendo nesse processo contínuo de transformação. E de transformação positiva. E das várias e várias experiências que nós vivemos no decorrer da nossa vida, nós temos também ali o casamento, que é uma das experiências mais difíceis, porque nós revelamos a nossa intimidade. Se por acaso, profissionalmente, nós temos ali como objetivo desenvolver intelectualmente, auxiliar participando de um modo coletivo, buscando ali objetivos para a instituição que a gente presta serviço e tudo mais, num casamento você se revela por aquilo que você é. A gente se envolve emocionalmente. A Ana se colocou, né? Precisa da magia, da paixão para poder envolver-se com a pessoa e aí me acertar com ela, né? Depois do amadurecimento. Sim, porque primeiro vem a atração da natureza. Ela mostra. Mas a gente tem que pensar assim, tá, eu estou me sentindo atraído por aquela pessoa, mas se eu me aproximar dela, qual vai ser o nosso futuro? O que vai acontecer a partir do momento que a gente se aproximar? E se eu pensar, por exemplo, que aquela atração vai acabar? Como é que vai ser a partir daquele momento? E ali, então, o grande problema é que a gente enfrenta, porque as pessoas querem viver intensamente aquele momento, elas querem viver aquela emoção, essa necessidade, essa carência que nós temos, e assim, eu quero viver de qualquer jeito essa emoção, mesmo que no futuro não dê certo. Só que a gente pensa quando a coisa está boa, porque quando a coisa está ruim, quando ela não der certo, é exatamente o momento em que vem todas as complicações, que são exatamente ali as lesões afetivas que nós falamos, as frustrações. A gente nunca acha que vai acabar. Aquelas pessoas que são jovens, por exemplo, que são ativas, que são dinâmicas, que têm uma energia muito grande, que têm um modo de pensar assim, tudo mais, se apaixonam por ela. Eu fico pensando, como é que vai ser depois quando as coisas começarem a mudar? Quando aquela beleza jovial já não existir mais e vier assim a beleza da maturidade. Eu estou preparado para a beleza da maturidade? Eu só estou preparado para a beleza da juventude. Mas e da maturidade? Como é que fica tudo isso? É quando ela começar a modificar o seu modo de pensar, quando aquela energia que ela tem começar a acabar. Poxa, quando você era jovem, você era tão dinâmico, você fazia, acontecia, a gente viajava, a gente fazia isso, hoje a gente não faz mais nada, que a nossa vida está uma porcaria, e começam as reclamações, de ambas as partes. Porque a gente simplesmente pensa no momento.
Nós somos imediatistas, nós queremos viver tudo no momento, tudo ao mesmo tempo, no momento exato em que a gente está vivendo. Nós não fazemos um planejamento a longo prazo, porque nós não nos vemos como espíritos imortais. E exatamente por falta dessa visão, nós acabamos nos envolvendo em relacionamentos que nós criamos muitas vezes problemas que não deveriam existir. Alguns casais partem aqui do mundo físico comprometidos com problemas que geraram entre si, sem terem necessidades. A gente sabe que, naturalmente, tudo aquilo que acontece na nossa vida segue um planejamento muito rígido. Mas o livre-arbítrio nos coloca em condições que muitas vezes a gente não precisava se envolver. Em situações que a gente não precisava se envolver. Nós pegamos, por exemplo, alguns casais que se aproximam, com namorados, por exemplo, que se aproximam, se gostam, se sentem atraídos fisicamente uns com os outros, comungam ali daquela energia sexual, geram uma gravidez que não estava prevista. E naturalmente essa gravidez vai ser aproveitada com toda a sabedoria pelo mundo espiritual, mas ela não estava prevista. E aí então, por causa dessa relação, essas pessoas começam a se detestar, começam a se odiar, geram um problema para aquele filho. Olha só o desenrolar da história. Olha só quantas complicações virão a partir daquele momento, simplesmente porque se aproximaram, se envolveram e se comprometeram por uma questão superficial, por uma intensidade. Um sentimento intenso que apareceu naquele momento. As pessoas são assim, algumas vezes nós ouvimos alguns discursos de jovens que as pessoas dizem assim, olha, eu já fiquei com um monte de gente, porque ficar é a nova onda do momento, né? Ficar é aquela coisa assim, né? Aquela pessoa se aproxima, me oferece o que eu quero, ofereço o que ela quer, quando não quer mais, acabou. E então as pessoas muitas vezes nem se conhecem, vão para uma festa, naquela festa elas se envolvem, elas se comprometem, sem sequer saberem os nomes, sem sequer saberem qual é o histórico. Elas não conversam, elas apenas desfrutam das sensações. E acabou aquilo ali, ela parte para outra, parte para outra, e começa a viver aquele conflito existencial, aquele vazio existencial, sem ter nada que consiga preencher aquela lacuna para poder colocá-la de uma forma centrada. Infelizmente as pessoas desejam apenas, já que eu não consigo planejar, já que eu não acredito mais que eu vou encontrar o amor da minha vida, eu vou viver então os momentos. Só que vivendo nesses momentos ela não constrói absolutamente nada. Na verdade ela se coloca em risco, não apenas em questão da sua saúde, mas a questão também do seu afeto e também colocando em risco o afeto da outra pessoa. E nós não vemos essa questão do ficar com jovens de 13, 14, 15 anos como nós vemos hoje. Nós vemos pessoas de 40, 50 anos que depois de terminarem os seus relacionamentos por não darem certos, eles se aventuram por aí, pulando de galho em galho para poder viver esses pequenos momentos. Sem se darem conta, sem qualquer tipo de ideia de que são espíritos encarnados com um compromisso complexo, complicadíssimo para a sua evolução, e que tudo aquilo que ele viveu na sua vida presente vai ter desdobramento no futuro. Ele vai ter que responder pelas lesões, ele vai ter que responder pelas tarefas não realizadas, ele vai ter que responder pelos sofrimentos que ele provocou nas pessoas, ele vai ter que trabalhar em si mesmo todos os sofrimentos que ele se auto-infligiu, ou que ele auto-infligiu, né, em si mesmo, naturalmente. Então, simplesmente assim, viva o momento agora, como diz o ditado popular, né, viva a vida intensamente, porque a vida é muito curta. E dessa forma as pessoas, vamos pro oba-oba então. E se esquecem que são espíritos que trazem responsabilidades. Miriam colocou, né, esperamos o grande amor da nossa vida para começar a ser feliz e esquecemos que essa não é a única vida. Pois é, e mesmo assim, espero o amor da vida para começar a ser feliz. Então essa questão da felicidade, que é uma ideia que a gente trabalha com bastante frequência, nós normalmente queremos ser felizes depositando a nossa felicidade, né, tendo como objeto da nossa felicidade pessoas, lugares, posições, trabalhos, patrimônios. Então assim, eu sou feliz porque ele está do meu lado, eu sou feliz porque eu tenho aquele lugar, eu sou feliz porque eu moro não sei aonde, eu sou feliz porque eu tenho essa profissão. E se por acaso algum desses elementos forem retirados da sua estrutura, tudo desaba? Então, na verdade, as pessoas, sendo felizes, elas conseguem proporcionar também felicidade. Então, compartilhando aquilo que eu tenho de conteúdo em mim,
recebendo aquilo que o outro tem de conteúdo nele, nós começamos a construir uma felicidade comum, porque eles conseguem se amparar através da confiança. Eu acho que não existe, para nós hoje o amor naturalmente é algo muito importante, mas a gente não consegue ainda viver o amor do seu modo mais puro. A gente vive muito mais paixões, esses pequenos sentimentos, né? Mas a gente fala assim que a confiança é a base de tudo. Quando você tem uma pessoa da sua família em quem você confia, quando você tem um amigo em quem você confia, quando tem um parceiro em quem você confia, um companheiro de confiança, a sua vida é diferente, porque você sabe com quem você pode contar para se estruturar, para trabalhar o seu interior e crescer ao lado daquela pessoa, tendo ela como companheira de jornada, e não simplesmente fazendo dela o objeto da sua felicidade. Esse é um problema que nós observamos. A Érica colocou, né, quando não ficamos com ninguém, somos vistos como estranhos, né? Pois é, uma moda, né? Esse modismo, infelizmente, do nosso mundo hoje, acaba gerando nas pessoas uma inversão de valores. Então, na verdade, a monogamia, a fidelidade, a confiança, a sinceridade, a parceria, é algo que todo mundo deseja, mas é algo que ninguém trabalha para poder conquistar. A gente espera que o outro ofereça para nós todos esses elementos, mas nós mesmos não nos trabalhamos para fazer isso. Então é importante que a gente comece a ver, mas espera aí, por que nós estamos juntos? Um dos trabalhos que a gente faz no atendimento fraterno, que é exatamente ali a orientação para os diversos problemas que surgem dentro da ótica espírita, naturalmente, a quantidade de problemas que surgem pedindo aconselhamento nesse universo de sofrimento aqui do mundo material, a maior quantidade vem exatamente das relações, dos relacionamentos. Porque o marido não está bom, porque porque a esposa não está bem, porque o marido tem um problema, porque o marido é desse jeito, porque a esposa é assim, porque a coisa... Então, quer dizer, nós vivemos individualmente relações coletivas. Então, dentro de um casamento é assim, eu busco o meu interesse, você busca seu interesse. Se não está bom para você, você vai embora. Só que quando as pessoas se juntaram, a proposta não era essa. A proposta era, vamos viver felizes para sempre até que a morte nos separe. E de repente, no decorrer da relação, elas começam a mostrar a personalidade e o seu individualismo, que nós vivemos ainda no mundo individualista, e por isso nós temos todas essas dificuldades. Isso vivenciado dentro de uma relação, com certeza vai gerar um conflito. Porque então vai ser aquela disputa, não serão mais parceiros, mas serão adversários, um querendo usar o outro para poder se beneficiar, e o que vai ser, a lei que vai ser predominante nessa relação é a lei do mais forte. E essa força é aquele que sustenta a casa financeiramente, é aquele que tem a personalidade mais forte, é aquele que é o mais inteligente, é aquele que é mais manipulador. E a gente se pergunta como é que as pessoas podem ser felizes vivendo uma relação dessa natureza. Certamente ela já está fadada ao fracasso. E vai ser um fracasso a curto prazo, médio prazo ou a longo prazo. Algumas vezes as pessoas passam a vida inteira, por falta de opção, presas num relacionamento, e quando um desencarna, o outro fala assim, graças a Deus ele foi embora. Ou então quem foi embora fala, graças a Deus acabou. Aí quando o outro desencarna, ele fala, vem cá, vem procurar minha esposa, a minha querida esposa. Aí a mulher fala, Deus do céu, até aqui ela me procura, até que ele me procura. Quer dizer, nem depois da morte tem sossego, porque o outro continua achando que aquele parceiro ou aquela parceira é de sua propriedade. Porque ele se tornou, na verdade, parte da sua vida. A minha casa é composta pelo meu carro na garagem, pela minha esposa dentro de casa, ou meu marido, ou a esposa. Minha casa é composta pelo carro na garagem, com o cachorro, com os filhos, com o marido e com o meu fogão, com a minha geladeira. E nem a morte separa, que é a parte mais aflitiva. Por que isso tudo? Porque nós nos acostumamos a fazer com que aquela pessoa seja parte da nossa vida, não como um parceiro, mas como um objeto, como parte da estrutura da nossa vida. Então, enquanto nós tivermos essa visão ainda individualista, os relacionamentos tendem a fracassar ou tendem a ser infelizes. Como é que você pode viver uma parceria com uma visão individualista? Pensemos em sócios. Eu e uma outra pessoa, eu e uma parceira interessante. Vamos pensar, eu e a Vaninha, nós somos dois parceiros e vamos fundar uma empresa. Ela vai ser minha sócia.
Só que nessa sociedade eu coloco a minha contribuição e ela coloca a contribuição dela. Só que no decorrer do desenvolvimento da nossa empresa, eu estou muito mais voltado para o meu interesse do que pela opinião dela. Eu faço aquilo que eu quero dentro da empresa. E ela começa a fazer aquilo que ela quer dentro da empresa. Se por acaso não dá certo, eu falo, Vaninha, o que é? O que você está fazendo? Por que você não me perguntou? Ela fala, você também não me perguntou. Então a gente sabe qual vai ser o futuro dessa empresa, né? Dois sócios que não se entendem, naturalmente vão entrar em conflito na administração, e entrando em conflito na administração, tudo aquilo que vem abaixo dela, questão de venda, de produção, de funcionários, de projetos futuros de expansão, tudo isso vai por água abaixo. Dois líderes batendo cabeça, como é que eles vão se entender? O relacionamento também, o casamento também é um grande empreendimento. É um empreendimento onde esses sócios, esses parceiros, estão investindo afetivamente, estão investindo em valores, em moralidade, investindo em educação dos seus filhos, em parceria para poder ter ali uma vida estruturada materialmente. Se eles não se entendem nos seus interesses, como é que eles podem gerenciar o restante dessa empresa? Isso se torna impossível. Daí então a importância de, antes de qualquer comprometimento entre duas pessoas, que haja esse diálogo, que haja esse entendimento, mas principalmente que haja essa proposta íntima de se transformar. Porque se ele não se transforma, não adianta a gente imaginar, a menos que ele seja já chegue como uma pessoa perfeita. Se ele não vier como uma pessoa perfeita, não adianta esperar que ele sem essa transformação, ele vai conseguir fazer com que essa relação dê certo. A Érica colocou, né, por isso grandes amizades dão certo, tem essa parceria. Quando a gente fala assim, né, que a amizade, na verdade, os amigos são a família que nós podemos escolher. É o que diz o ditado popular. Isso por quê? Porque nós escolhemos exatamente assim, olha, é aquela relação de confiança. Muitas vezes, o que eu acho interessante, muito curioso, é que um casal, cada um tem os seus melhores amigos. Então ele diz assim, não, porque ela é minha esposa, porque ela é meu esposo, porque isso, mas quando tem algum problema eu ligo para minha melhor amiga para desabafar. Por que não desabafa com o parceiro? Você está casada com ele, está vivendo com ele? Com parceiro ou com parceiro, por que tem que buscar fora o melhor amigo? Por que o melhor amigo não é aquela pessoa da relação? Porque nós temos essa visão diferente, amigos, amores à parte. Sendo que é exatamente assim, nós temos que estruturar a nossa relação, né? Pois é, só se for para isso, né, Miriam? Liga pro amigo para falar mal do parceiro, né? Então é exatamente isso que a gente observa, que as pessoas elas utilizam o parceiro como objeto de interesse para a sua felicidade, mas a sua confiança ela deposita em outra pessoa. E por que isso tudo? Porque nós temos uma visão, essa inversão de valores que nós comentamos há pouco, essa visão distorcida dessa nossa realidade espiritual, faz com que a gente se comporte dessa forma. Mas a responsabilidade é de quem? De todas as pessoas envolvidas. Muitas vezes o esposo ou a esposa não trata o companheiro ou a companheira como sendo seu melhor amigo. Quer dizer, se você não é tratado como melhor amigo, como é que você pode tratar aquela pessoa como melhor amigo? Como é que você pode viver essa relação unilateral? Se torna impossível. Por isso, então, os relacionamentos que vão iniciar devem se preparar para esse tipo de transformação. E aí então nós temos ali as instituições religiosas, as casas espíritas, promovendo esses encontros entre namorados, esses encontros entre casais, para falar sobre sexualidade, para falar sobre afetividade, sobre planejamento futuro, sobre as transformações que cada um vai sofrer com as experiências, porque o indivíduo com 20 anos de idade, quando ele chega nos 40, nesses 20 anos de trajetória, ele vai passar por experiências profissionais, experiências afetivas, experiências emocionais que vão moldar a sua personalidade. Então todos nós estamos ali fadados a essa mudança. Então no relacionamento as pessoas têm que estar preparadas para essas mudanças. E sofrendo essas mudanças, aqueles individualmente, através desse autoconhecimento, eu tenho que estar preparado para que essa mudança não afete o meu parceiro ou a minha parceira de um modo negativo. Então, toda essa visão, esse planejamento a longo prazo é algo que nós não estamos acostumados a fazer. E para aqueles que hoje vivem esses relacionamentos, muitas vezes a gente fala assim, a coisa está tão sólida, tão cristalizada naquele modelo de relacionamento que já não tem mais nada para fazer. E aí é aquela história então, já que eu não posso mudar
aquilo que foge do meu controle, eu posso mudar aquilo que está no meu controle, que é a minha automudança, a minha autotransformação. Então eu começo a me mudar no relacionamento, tratando o parceiro ou a parceira de um modo diferente, tentando ajustar aquilo que com o passar do tempo foi se deteriorando. Às vezes é muito difícil, né, sentar para conversar, a famosa DR, né, discutir a relação. Esse DR é muito comum hoje entre os jovens, né, quando liga assim, olha, vamos discutir a nossa relação, dá aquele frio na barriga, o coração fica acelerado e a gente fala, meu Deus do céu, o que será que vem por aí? E normalmente quem faz isso são as mulheres, né? A mulher quando fala assim, benzinho, a gente precisa conversar, ai meu Deus, o que será que vem por aí? E aí começa então, né, aquela conversa, mas é necessário isso. Não assim naquele sentido unilateral de eu colocar as minhas condições. Mas é importante também que as pessoas perguntem assim, escuta, o que da minha parte, o que não está fazendo bem para você? No que eu posso me melhorar? Claro, no sentido positivo também para mim, porque a gente busca sempre uma melhoria conjunta, né? Todo mundo tem que melhorar, todo mundo tem que se transformar para melhoria conjunta, não apenas assim, no que eu posso me moldar para você ficar feliz, porque no contrário eu estou simplesmente me anulando. Mas assim, o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades para que você também seja feliz? E o outro ter a sinceridade e a humildade de perguntar, e no que eu também posso me modificar para que você também seja feliz? Esse é o vontade de dar certo. Essa é a forma de fazer com que a relação se transforme. E aí então eles vão se ajustando. É simplesmente assim. Como eu falei para vocês, numa empresa, aquele marido que em casa é infeliz, com o sócio ele dá certo. Por quê? Porque o sócio ele respeita, ele conversa, ele ajusta, tem objetivos. E em casa não, em casa ele vive como uma pessoa solitária, dentro de uma relação conjunta. E é necessário fazer exatamente ali, utilizar o mesmo critério para todos os lugares. Onde há duas pessoas trabalhando em conjunto, é necessário que essas duas pessoas tracem objetivos comuns e façam investimento, façam sacrifícios, façam esforços para que aquele empreendimento dê certo. Em qualquer idade. Porque, do contrário, esse comprometimento vai ser um comprometimento infeliz. E essa infelicidade é responsável por quem? Por nós mesmos. Por aqueles que geram, que participam dessa relação. O casamento não é infeliz, são as pessoas que fazem a relação infeliz. O mundo não é um mundo triste, são as pessoas que fazem o mundo triste. A gente tem esse hábito de culpar as instituições. Ah, porque esse país que eu vivo é um país que não presta. Pera lá, não presta por quê? O país é formado pelos cidadãos, então são cidadãos que não prestam. Aí as pessoas param e falam, é mesmo. Estamos em época de eleição, domingo agora tem eleição municipal aqui no Brasil. Ah, mas esses políticos não prestam. Então vota em quem presta. Escolhe aquele que preste. É a mesma coisa num relacionamento. O casamento não presta porque as pessoas não prestam para viver juntas. Não que elas não prestem, não que elas sejam inúteis, imprestáveis. Elas não prestam para viver aquele tipo de relação. Ou elas não têm esforço, dedicação suficiente para isso. Lendo aqui um texto interessante. Aliás, a doutrina espírita ela é repleta de mensagens e orientações e reflexões nesse sentido. Nós temos aqui no livro, por exemplo, Vida e Sexo, que é uma obra primorosa de Emmanuel, vindo através do Chico, que vale a pena a gente ler e estudar. Nesse livro Vida e Sexo, ele trata, muitas vezes as pessoas veem vida e sexo e todo mundo já pensa assim, né? Opa, vai falar de sexo, que legal. Não. Ele vai falar assim do relacionamento compartilhado, envolvendo não apenas a sexualidade, mas a vida afetiva das pessoas. Tem um texto interessante que eu separei aqui para nós, chamado Casamento. Ele começa trazendo para nós o seguinte. Pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? A resposta é um progresso na marcha da humanidade. Lá na questão 695 de O Livro dos Espíritos. O texto diz o seguinte: o casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da existência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem, seja dado a um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação
e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na Terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio e, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da reencarnação dessas uniões ideais, em que se jungem psiquicamente uma a outra sem necessidade da permuta sexual, mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas, que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento, verte para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Aqui então nós temos nessa mensagem algumas passagens interessantes para a gente comentar nesse final do nosso encontro de hoje, quando se fala sobre confiança mútua, quando se fala sobre desenvolvimento de valores, quando se fala sobre responsabilidade recíproca, quando fala sobre entrega dentro da comunhão sexual. Nesse campo principalmente da comunhão sexual, nós observamos que se por acaso hoje, nos tempos atuais, num relacionamento, um casal não se entende sexualmente, eles começam a se desestruturar psiquicamente. E a gente pergunta assim, mas por que isso? Por que uma relação ela é necessariamente baseada no entendimento sexual entre duas pessoas? Claro que a sexualidade no nosso nível evolutivo é uma forma que nós temos de expressar sentimentos através da vivência física, do compartilhamento das sensações baseadas na confiança. Então, a energia sexual comungada entre duas pessoas, isso gera um fortalecimento afetivo muito grande. É uma necessidade que nós temos. Mas quando a gente se pergunta, por exemplo, mas escuta, por que um casamento tem que ser baseado no físico se eu não sou físico? Eu sendo espírito, eu sendo uma consciência, tendo ali valores, pensamentos e sentimentos, por que o físico hoje é mais importante para o casal do que o entendimento emocional, afetivo entre eles, dentro dele? Então nós vemos aqui nessa colocação de Emmanuel, no futuro, quando as pessoas começarem, quando os casais começarem a se entenderem de um modo mais profundo, de se entenderem de um modo mais verdadeiro, estabelecendo a confiança, estabelecendo ali a responsabilidade mútua, a parceria, o companheirismo, a sexualidade vai ser secundária nos casais.
Então eu posso continuar amando uma pessoa se ela for ou não potencialmente ativa dentro do campo da sexualidade, se ela for ou não adequada às minhas necessidades, aos meus interesses. Porque hoje é assim, um casamento feliz é aquele casamento que dentro das quatro paredes conseguem se satisfazer. Se há algum impedimento e não há mais a continuidade daquele tipo de relacionamento, ele acaba, na verdade, sendo fadado mais uma vez ao fracasso. Aqui para nós colocando, né, que diz aqui para nós sobre a desconsideração, que no momento que há essa entrega, né, independente de tudo, acima de tudo, né, Mazé? Principalmente porque são dois espíritos que estão se aproximando. Então, na verdade, eles estão ali simplesmente se desfrutando de sensações e prazeres como se fossem objetos. Sendo que, na verdade, eles estão ali comprometidos com algo muito mais profundo, e esse algo mais profundo é algo que, infelizmente, nós não conhecemos ainda. E esse desconhecimento da nossa parte vem exatamente porque nós vivemos a intensidade do mundo material e não nos preocupamos em esclarecer e em evoluir dentro do campo espiritual. Por isso a gente vive, mais uma vez, intensamente os momentos da relação. Se não deu certo, não deu certo, não tem problema. E aí então nós temos hoje os debates entre os sexólogos, entre os sexologistas, né, que são duas especialidades, uma da psicologia, outra da medicina. Nós temos ali os terapeutas sexuais, que são os responsáveis, né, pelo entendimento conjugal. Olha só, o entendimento conjugal baseado no entendimento sexual. Então hoje casais procuram a psicologia para se entenderem sexualmente. Mas eles não estão preocupados em se respeitarem, não estão preocupados em terem sinceridade naquilo que eles falam, na ideia construtiva do desenvolvimento desses valores. Então o nosso mundo hoje a gente ainda só sabe viver dessa forma. Aí a gente pergunta assim, mas as pessoas são todas culpadas? A culpa vem, a gente sabe disso, né, o peso da responsabilidade vem de acordo com o conhecimento que as pessoas acabam adquirindo. Como nós vimos isso ontem, no nosso estudo do Livro dos Médiuns, é aquela história, um espírito ele é mais culpado quanto mais conhecimento ele tem. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se a gente não sabe viver de outra forma, como é que nós podemos dizer que nós temos responsabilidades pelos nossos fracassos? E é então que vem, né? Nós precisamos amadurecer, nós precisamos buscar esse entendimento. Quando se fala em casamento, a gente pensa sempre no ritual. A partir dali nós estamos casados, a partir da assinatura do papel. Quando as pessoas estão se aproximando, de certa forma, elas estão gerando uma relação. É mais ou menos como se fosse a gestação. Você tem a gestação e o nascimento. O nascimento é o casamento, mas enquanto as pessoas estão envolvidas, é uma gestação de uma relação compartilhada, que muitas vezes é abortada. Olha só, quando se fala em aborto, é importante a gente lembrar dessa palavra. O aborto não significa você simplesmente terminar uma gravidez. O aborto significa você interromper um processo. Se você é um piloto de um caça militar e o seu avião está caindo e você aperta o botão de ejeção, você está abortando o seu voo. Então, na verdade, o namoro é uma gestação que no casamento nasce, e como diz o nosso De Luca, que é um palestrante aqui de São Paulo, que é um juiz de paz, né, e trabalha muito com relações de casais, ele já escreve livros sobre a relação matrimonial dentro da visão espírita, né, por ser espírita também, naturalmente, e ele coloca sempre assim, que as pessoas sempre pensam assim, né, a gente namora, e o altar é o pódio da competição, onde você recebe a medalha de vencedor. Sendo que, na verdade, o casamento é a linha de largada. É ali que os atletas vão começar a longa maratona da vida. E eles acreditam que o casamento é assim, né? Aquela história assim do noivo e da noiva, né? Quando falam para os seus amigos, naturalmente, né? Porque eles ainda não se tratam como amigos, eles dizem assim, tá vendo? Eu não falei para você que eu ia conseguir? Quer dizer, eles acreditam que o casamento é o fim daquela jornada, que a partir dali ele vai começar a desfrutar da felicidade plena e absoluta de todas as fantasias. Como o nascimento é que começa o processo de educação daquela criança que é gerada, que foi gerada durante aquele período. No caso dos namoros, naturalmente, não duram 9 meses, algumas vezes duram alguns anos, né? Que ele vem sendo gerado, passa por aquele processo todo. Tem alguns namoros que parecem gestação de um passarinho. Tem outros namoros que parecem gestação de um elefante, né? Que um dura um pouco, outros duram muito e tudo mais. Mas estão sendo gerados ali.
que são aqueles cuidados com a gestação, fazendo ali visitas ao médico, cuidando para saber se a saúde da criança está bem. O namoro é a mesma coisa. Começam a conversar, começam a se ajustar, porque no momento que a criança nascer, a vida delas ali vai começar então que você vai ter que investir no cuidado, na saúde da criança, na sua vestimenta, na sua educação, vai ter que pagar a escola, vai ter que ter preocupações, vai ver ela sendo ali, vai avançando no decorrer da sua vida e tudo mais, até atingir a maturidade. Essa criança que nasceu é o casamento que nasceu. Só que normalmente as pessoas casam e abandonam uma criança, para que ela viva a sua vida do jeito que ela quiser. E a gente sabe no que vai dar. Delinquência, drogas, morte prematura. O casamento é a criança que está se desenvolvendo. E essa criança tem que chegar no final da sua vida olhando para trás e dizendo assim: os meus pais me educaram bem. Se o casamento pudesse falar, o que ele falaria? Vocês estão acabando comigo ou vocês estão me criando bem? Qual seria exatamente a resposta? Então nós vemos ali que, como o Emmanuel coloca, para a gente poder terminar, e olha que a gente nem leu ainda o Livro dos Espíritos, né? Só ficamos aqui na conversa. No próximo encontro a gente fecha aqui o nosso Livro dos Espíritos, fundamentando também não só no Livro dos Espíritos, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem ali informações relevantes para todos nós, né? Deixa eu ver aqui. Isso vai depender do mundo que se está se vivendo. Como eu coloquei, Hermes, né? Hoje, como nós falamos, a culpa que nós temos, ela é atenuada pela nossa maturidade. Porque a culpa se torna maior para quem sabe o que está fazendo. Então, assim, é necessário que nós hoje modifiquemos os nossos valores. A doutrina espírita hoje, por exemplo, ela nos traz essa proposta da pedagogia espírita, que é exatamente a gente saber viver como espírito, se respeitar como espírito, respeitar o outro como espírito, trabalhar os nossos sentimentos como espíritos imortais que somos. Então, na verdade, assim, a gente tem que começar a modificar esse nosso modo de viver por aquilo que a gente aprende de responsabilidade sobre a nossa imortalidade, sobre a nossa essência espiritual. Então, apesar disso tudo, apesar dessa nossa ignorância, dessa nossa imaturidade, os problemas continuam sendo gerados. É mais ou menos assim: a criança na sua casa abre o armário e sobe numa cadeira. Ah, mas coitadinha, ela não tem culpa, ela não sabia. Se ela cair, ela vai se machucar do mesmo jeito. E muitas vezes o machucado pode ser muito grave. Então, na verdade, o fato de você estar ainda numa condição de ignorância diante de um compromisso tão sério e tão complicado como é uma relação, não vai te gerar responsabilidade das lesões que são provocadas. Frustrações, decepções, ferimentos, lesões morais, afetivas, físicas muitas vezes. Então tudo isso, quer dizer, é o mundo que nós vivemos hoje, mas a gente pode, o próprio tema do estudo de hoje são penas e gozos terrenos. A infelicidade das uniões antipáticas são causas dessas infelicidades. Mas nós podemos fazer com que esse mundo não seja tão doloroso simplesmente mudando o nosso modo de viver. É aí que entra assim, ó, eu quero viver uma relação feliz, eu quero viver uma relação que não seja tão dolorosa, e para isso eu preciso me transformar. É essa maturidade que nós temos que observar. Né? Sendo o sexo apenas a procriação, tá, em cima, né? Mas o acasalamento vem de longa data. Para modificar isso, teremos que caminhar por muitas reencarnações e mais ou menos de acordo com a nossa resistência. Se eu sei que isso é instintivo, é que nós falamos muita coisa antes de você chegar, Hermes, né? Mas isso aí também estava envolvido na história, né? Que nós aprendemos a viver dessa forma instintiva, mas hoje nós temos a razão que pode direcionar esse instinto. E direcionando a nossa razão, a gente começa então a sublimar alguns comportamentos que são impulsivos, que são inconsequentes, para aquilo que é realmente direcionado para a nossa maturidade. Né? O Zé colocou para nós, né, a penúltima coisa que deveríamos fazer seria se casar, né, a última gerar filhos, né, como fazemos o contrário, a primeira gerar filhos e a segunda se casar. A coisa está se complicando, né, Zé? Está indo por esse caminho, infelizmente. A Mazé colocou, né, isso sem falar das tendências que já trazemos. É um processo de educação. Então, na verdade, dentro desse círculo familiar, desse círculo tão restrito, é necessário que nós comecemos a moldar a nossa personalidade visando a melhoria, fazendo dar certo. E não estacionar no nosso egoísmo, querendo fazer com que o mundo à nossa volta satisfaça as nossas necessidades egoístas. É necessário que nós abramos a nossa mente também para promovermos transformações para ajudar o mundo a se transformar. E começando por esse mundo íntimo das nossas relações afetivas, da nossa família, principalmente.
Um casal infeliz é uma família infeliz. Uma família infeliz gera uma sociedade infeliz. Uma sociedade infeliz gera um mundo infeliz. Leon Denis falava muito sobre isso, que a nossa sociedade, como nós conversamos ontem, ela é um grande organismo. E esse grande organismo, um grande organismo vivo, pulsante, é feito de células. E como lembra Joana de Ângeles, uma família é uma célula nesse organismo. Se nós temos células doentes, organismos doentes. Se nós temos células saudáveis, organismos saudáveis. Então não pensemos no país, na sociedade, no casamento. Pensemos nas pessoas que compõem cada uma dessas instituições. Aí sim nós teremos ali uma transformação significativa no mundo. E é essa a contribuição que o Espiritismo pode dar para a melhoria do nosso planeta, esclarecendo as pessoas que elas são espíritos. E como espíritos elas têm grandes responsabilidades. Em todas as áreas da sociedade. A partir do momento em que nós nos conscientizarmos disso, que eu sou imortal, que as minhas atitudes não são inconsequentes, que as minhas atitudes não são desperdiçadas ao vento, que a minha inércia não fica sem ter um preço. Quando eu assumo essa minha personalidade verdadeira e legítima como espírito imortal, tudo se transforma. E a doutrina pode trazer para nós essa grande contribuição. Todas as religiões fazem isso. Todas elas fazem. Mas infelizmente, por ter dogmas, por ter uma visão limitada, nenhuma delas consegue fazer de modo perfeito. A doutrina também faz isso, mas nós, por termos ainda uma visão limitada, não conseguimos compreender isso. Porque dá a impressão assim, que todos os espíritas são felizes, bem-sucedidos e saudáveis, né? E na verdade não. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para a sua transformação. E a partir do momento em que esse esforço começa, é a partir do momento em que tudo começa a dar certo nas escolhas e nos caminhos que nós estamos percorrendo. Meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho. No próximo encontro a gente vai dar continuidade na quinta-feira, porque a gente ainda tem que falar um pouquinho sobre a questão das relações antipáticas propriamente ditas, com relação a divórcios, a separações, até qual é a visão espírita, né, a visão do espiritismo a respeito dessa questão, que ela é muito perguntada para nós, principalmente no atendimento fraterno. Olha, eu sou casado, eu sou espírita, mas eu posso me separar do meu marido? É uma dúvida que todo mundo tem. Porque tem aquela ideia, né, que o que Deus junta, o homem não pode separar. A gente vai destrinchar um pouquinho mais essa ideia para a gente poder ali ampliar um pouco mais o nosso conhecimento. Vou passar para a nossa amiga Mazé, que vai fazer para nós aqui o encerramento do nosso trabalho. E a princípio a gente trouxe para vocês essa visão, né, do que a doutrina tem a respeito das uniões, dos casamentos. Mais uma vez eu falei para vocês, é muito fácil, né, é muito difícil a gente falar de uma relação. É como assim, como eu falei para vocês, não sou casado e não tenho filhos. Né, não sou casado e não tenho filhos, mas como é que eu posso falar de casamento e de filhos se eu não tenho nenhum dos dois? Através do estudo e através da observação. Embora eu não tenha filhos, eu sou filho. Embora eu não seja casado, meus pais foram. Então, na verdade, é assim, eu posso não viver a experiência na prática, né, nesse momento, mas eu fiz parte dessa experiência. Então, todos nós, independente da experiência que nós temos, independente da forma como nós observamos essa relação, temos perspectivas diferentes. E esse é um tema, como eu já falei para vocês, existem temas na doutrina que nós podemos ficar ali, fazer congressos sobre eles. Cada palestrante tendo uma visão diferente. Beijo, você fala. Cada palestrante tendo uma visão diferente pela experiência que ele teve, pelas observações que ele fez, pelos estudos, pelo material que ele teve à disposição. Então, tantas e tantas coisas a serem faladas, mas tudo convergindo para o mesmo ponto. Nós somos espíritos imortais e temos que saber viver como espíritos, sozinhos ou compartilhando a nossa experiência. Mas é com você, minha amiga. Pode subir agora? Beleza, passando para você então.